Bom dia, a aula de hoje refere-se à cirurgia, mas vamos mais precisamente falar sobre a exodontia, que é um tipo de cirurgia realizada na odontologia, porque na odontologia existem diversos tipos de cirurgias. Existem as cirurgias bucomaxilofaciais, as cirurgias de implantes, cirurgias periodontais, mas hoje, e as cirurgias referentes, né, à exodontia, que nada mais é do que a extração dentária, que é exon vem de remover e dontia dente, então remoção do dente, extração. Exodontia se refere a isso. Então, como é uma área que vai estar mais ligada a vocês, né? Uma área que vocês vão estar muito mais de frente, vão presenciar mais um consultório odontológico, muito mais do que uma cirurgia de implante, uma cirurgia periodontal, muito mais do que uma cirurgia bucomaxilofacial. As cirurgias que são mais corriqueiras, as que acontecem mais no consultório odontológico, são as exodontias, ou seja, as extrações dentárias. Então, hoje a gente vai falar mais precisamente desse tipo de cirurgia, que é a exodontia. Vamos primeiro entender o termo, né? O que significa cirurgia. A cirurgia provém do latim cirurgia, que o tomou do grego queirurgia, de queir, mão mais ergo, trabalho. Etimologicamente, portanto, cirurgia significa um trabalho manual, arte, ofício no qual se empregam as mãos para a sua execução. Além disso, a cirurgia se relaciona com o conhecimento das doenças e cujo tratamento exige uma intervenção manual e o uso de instrumentos. Então, esse é o conceito da cirurgia. Cirurgia vezes medicina. A cirurgia bucomaxilofacial é a especialidade odontológica que mais se aproxima da área médica, portanto, deve ser cercada de cuidados, como contaminação do campo cirúrgico, preparo físico e psicológico do paciente, preparo do ambiente onde será realizada a cirurgia. Então, aqui ele faz uma comparação entre a cirurgia odontológica e a medicina. E dentre esses tipos de cirurgias odontológicas que existe, a bucomaxilofacial, que é a região de competência que compete, na verdade, né, a cabeça e o pescoço, ela é a que mais se aproxima da medicina. Essa especialidade bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia, né? São profissionais, odontólogos, são cirurgiões dentistas que realizam essa especialidade bucomaxilofacial e trabalham nessa área de atuação, que é a cabeça, pescoço, todas as cirurgias relacionadas, né, a maioria das cirurgias, na verdade, relacionadas a essa região de competência do bucomaxilofacial, um tumor benigno na região de cabeça e pescoço, um trauma de face, quem faz a reconstrução, a cirurgia é o bucomaxilo. Então, essa é a que mais se aproxima, né, da medicina, mesmo da medicina em si, porque a odontologia não deixa de ser uma medicina também, né? Também está relacionada, a boca está relacionada com todo o nosso corpo. Então, ela não deixa de ser a medicina da cavidade oral. E aqui a gente precisa ter não somente na área da cirurgia bucomaxilofacial, mas todas as áreas cirúrgicas, seja uma extração simples, seja uma extração de dente descido, né, de dente de leite de uma criança. A gente precisa ter todo o cuidado para não contaminar o campo operatório, o campo cirúrgico, que é o campo, a região que deve estar esterilizada, é o campo em que fica a mesa dos instrumentais estéreis, também faz parte do campo operatório, o campo cirúrgico, a região onde nós vamos trabalhar, que em si é a boca do paciente, ela precisa estar o mais descontaminada possível. A gente faz, né, todo um processo de descontaminação com o uso de bochecho com clorexidina, previamente à cirurgia, o uso de iodo na parte externa dos lábios, ponta do nariz, queixo. E envolvemos também o paciente com um campo estéril, né, que é um tecido parecido de came. Então, a gente tem esse campo esterilizado e a gente põe em cima do paciente para deixar exposto apenas a região onde nós vamos trabalhar, que é a boca. E o restante vai estar tudo esterilizado, tudo livre de contaminação. Então, é isso que, quando nós nos referimos a campo cirúrgico, é de tudo isso aí que nós estamos falando. Preparo físico e psicológico do paciente, né, é extremamente importante, porque não é nada fácil, né, qualquer pessoa passar
por um procedimento cirúrgico, seja ele odontológico ou não. Então, a gente precisa preparar aquele paciente psicologicamente, ter todo um preparo físico e preparar o ambiente onde vai ser realizada a cirurgia, deixar o mais descontaminado possível em relação a todos os artigos, né? Tudo que diz respeito dentro de um consultório odontológico, mesas, bancadas, a cadeira do dentista, os instrumentais, obviamente, né, esterilizados, tudo livre de contaminação para que a gente previna uma futura infecção no local daquela cirurgia. Desenvolvimento da cirurgia. A cirurgia limita ou elimina as doenças nas quais os tratamentos clínicos não são eficazes. Então, a partir do momento em que um tratamento clínico não vai ser eficaz para a determinada situação, nós vamos precisar lançar a mão, precisaremos entrar aí com o procedimento cirúrgico. A cirurgia ela possui especialidades que intervêm de maneira manual ou instrumental, segundo a necessidade do tipo de doença ou afecção. Então, primeiramente, a gente vai ter aqui uma mesa. Aqui é a demonstração de uma mesa cirúrgica para exodontia, tá? Para extração. São os instrumentais básicos utilizados. E a gente vai ver um pouco mais detalhadamente essa mesa, como é que monta e o nome de cada instrumental realizados na exodontia. Mas, basicamente, a mesa ela fica montada e existe uma ordem também para montar a mesa, não é colocar os materiais, os instrumentais de qualquer forma, existe uma organização, uma linha aí de raciocínio. Então, vamos primeiramente falar das fases da cirurgia. Existem 3 fases que devem ser destacadas. Que fases são essas? A pré-operatória, a intermediária e a pós-operatória. Vamos falar da fase pré-operatória primeiramente. Nesta etapa será realizado todo o preparo do ambiente, o preparo do paciente, paramentação da equipe e a montagem da bandeja ou mesa cirúrgica. Então, o preparo pré-operatório, como o nome já diz, é o preparo antes da operação, antes da cirurgia. Então, antes de a gente iniciar, propriamente dita, a cirurgia, precisamos fazer todo um preparo, como eu tinha falado antes, o preparo do ambiente, né, um preparo da equipe que vai estar ali diante da cirurgia, seja o profissional que vai estar de fato realizando a cirurgia, seja a equipe que vai estar auxiliando, fazendo o trabalho de aspiração, enfim. Então, existe todo um preparo. Que preparo é esse? Como eu falei, arrumação da sala, descontaminação, o máximo possível, deixar tudo limpo e organizado. Logo em seguida, a gente também precisa realizar um preparo da bandeja ou da mesa cirúrgica. Como eu falei, a gente vai aprender como é que prepara essa bandeja, como é que prepara essa mesa. Existe uma ordem, né? Todo instrumental, antes mesmo até do paciente entrar, para que a gente evite a ansiedade, evite a preocupação, nervosismo no paciente. O ideal é o paciente entrar na sala da cirurgia antes de começar, depois da arrumação da mesa. Porque se a gente chama o paciente e aí naquele momento o paciente sentado na mesa, a gente mostra os instrumentais, fica arrumando com o paciente ali na frente, e quanto mais ele visualizar, ele vê a quantidade de instrumentais, o tamanho, a forma, mais ele fica apreensivo, né? Por si só o paciente já fica apreensivo, já fica nervoso com a cirurgia. Se a gente permite ele visualizar toda aquela paramentação, visualizar a gente arrumar a mesa, né, mostrando os instrumentais, a tendência é ele ficar mais nervoso. Então, o ideal é que o paciente ele já entre na sala e estando tudo pronto, só para ele entrar, sentar e a gente começar o preparo dele e logo em seguida começar o procedimento cirúrgico. Então, toda a mesa deve estar arrumada, toda organizada. O preparo também, né, do profissional, ele já precisa ser prévio, ou seja, toda a equipe que vai estar auxiliando, os auxiliares técnicos em saúde bucal, o cirurgião dentista, já precisa estar todo preparado. Que preparo é esse? A gente já aprendeu lá em biossegurança, né, todo o EPI utilizado na cirurgia. Esse EPI ele não muda muito, a única mudança que tem de um EPI normal em um procedimento clínico é que o EPI para o procedimento cirúrgico, o cirurgião dentista e o auxiliar também, ele precisa estar com luva estéril, é uma luva também mais resistente, não são aquelas luvas de látex, a luva de procedimento simples, mas a luva para a cirurgia precisa ser uma luva estéril
e ela é um pouco mais resistente. Essa luva estéreo, ela já vem pronta, ela já vem esterilizada. Não é uma luva que a gente vai pegar comum e vai esterilizar. Não, é uma luva feita principalmente para isso, para o procedimento cirúrgico. Ela já vem empacotada, esterilizada e ela é feita com um material um pouco mais resistente do que as luvas de látex, as luvas de procedimento clínico. E um avental também, um avental estéreo, que é um avental parecido com um tecido de came, né? Que o profissional, o cirurgião dentista e o auxiliar, eles utilizam sobre um pijama cirúrgico ou sobre o jaleco. Mais comumente, né, de onde eu estudei, a gente utiliza sobre um pijama cirúrgico, que é o formato de um pijama mesmo, porém é um pijama cirúrgico. Mas existem instituições e locais que aprenderam, na verdade, a utilizar esse jaleco descartável, né, sobre o jaleco normal. Eu já não aprendi assim, eu já aprendi que nós, quando vamos realizar a cirurgia, a gente deve colocar esse pijama cirúrgico, na verdade, esse jaleco descartável, né, que é de came, sobre um pijama de tecido, que é um pijama cirúrgico. Mas isso vem de cada lugar, de cada instituição, de cada profissional. Eu estou passando como eu aprendi. Então, precisa ter esse preparo da equipe, né? E o restante do EPI normal, óculos, máscara, touca, propé, que é parecido com a touca, mas é utilizado envolvendo o sapato, né? Então, toda essa paramentação para que a região esteja mais descontaminada possível. E o preparo também do paciente, como eu já citei, o paciente ele também precisa ter todo aquele preparo, né, de bochecho com clorexidina, o iodo povidona sobre a região externa dos lábios, pegando um pouco aqui da ponta do nariz, embaixo no queixo, toda essa preparação. E envolver o paciente com o campo também estéreo. Essa é a fase pré-operatória. A fase intermediária é a fase da cirurgia propriamente dita. Então, é naquele momento em que está realizando a cirurgia, ou seja, não é nem o início e nem o fim, é a fase que está ali no meio, é intermediária. E a pós-operatória é o final, quando nós finalizamos o procedimento cirúrgico, vamos realizar o que? A limpeza do ambiente e a recuperação do paciente. Essa é a fase pós-operatória. Terminou toda a cirurgia, imediatamente precisa ser um ambiente, né, descontaminado, porque contaminou ali durante a cirurgia, estava descontaminado antes na fase pré-operatória, mas na fase intermediária, com o envolvimento de fluido dos pacientes, de saliva, de sangue, passou a ficar contaminado e para isso a gente precisa descontaminar, limpar o ambiente cirúrgico, levar um instrumental para a sala de esterilização, para esterilizar, realizar todo aquele processo, né, que nós já aprendemos de limpeza do ambiente odontológico. E a recuperação do paciente também faz parte da fase pós-operatória. Então, nós dividimos basicamente a cirurgia nessas 3 fases. Em relação à paramentação, antes do início da intervenção cirúrgica, o assistente, o cirurgião dentista ou qualquer outra pessoa que porventura venha estar presente na sala já deve estar todo paramentado, foi o que eu falei. Não é aceitável, não é admissível a gente chamar o paciente e na frente do paciente começar a se paramentar. Como eu falei, a gente vai perdendo tempo ali do procedimento, a gente deixa o paciente mais ansioso, mais nervoso. Quanto menos ele visualizar o processo pré-operatório, melhor. Na verdade, ele não deve visualizar nada, ele já deve entrar na cirurgia, na sala, né, já com tudo organizado, tudo preparado, todo mundo paramentado, todos que vão participar da cirurgia, seja realizando o procedimento mesmo, ou seja, auxiliando, já deve estar todo paramentado. E aqui a gente cita o que eu já tinha falado, né, gorro, máscara, luva, óculos de proteção, e aqui a demonstração da imagem do que seria aquele avental descartável, né, o avental cirúrgico. Então, por dentro, a gente vê que ela tem aqui uma roupa por baixo, parece ser um pijama cirúrgico de tecido, e sobre o pijama a gente tem esse avental cirúrgico, esse avental descartável, que o ideal é quando finalizar a cirurgia, a gente descartar esse avental, porque como o nome já fala, ele é descartável. Então,
No ideal não é voltar a esterilizar e usar novamente, é usar um novo que nunca foi usado, né? Um que já está esterilizado e nunca foi utilizado. E aí vamos falar agora da montagem da mesa cirúrgica, como é feita essa montagem. Nesse momento, esse momento aqui ainda é o momento pré-operatório, tá? Ainda estamos falando do momento pré-operatório. Então, devemos separar todos os instrumentais. Quais instrumentais são esses? Os instrumentais para anestesia, para adierese, exérese e para síntese. A gente vai explicar também um pouquinho mais lá na frente que termos são esses, o que é que significa isso. E os materiais de consumos descartáveis, como o gás e anestésico, a solução para bochecho, que geralmente é a clorexidina, fio de sutura, que vai ser utilizada na hora da síntese, né, que é na hora de dar o ponto de suturar. Todos esses materiais que são necessários para a cirurgia. O material ele deve ficar sempre disposto de acordo com a sequência do procedimento, é o que eu falei. A mesa ela não pode estar desorganizada, deixar o instrumental lá de qualquer forma, existe uma sequência. Se primeiro eu vou utilizar determinado material para a primeira etapa da cirurgia, então o que deve estar ali em primeiro lugar à minha disposição é aquele instrumental, aquele material para essa primeira etapa e assim seguindo uma sequência. Facilitando assim a cirurgia e deve também ser colocado sobre a bandeja forrada com um papel esterilizado, é uma coisa importante no ato cirúrgico, no procedimento cirúrgico, diferente, né, geralmente de um procedimento que não é cirúrgico, uma restauração, por exemplo, uma raspagem supragengival, enfim, né, um procedimento de prótese, um procedimento de canal, geralmente a gente não utiliza um campo estéreo. A gente utiliza um babador descartável que não está estéreo para dispor o material em cima da mesa. Mas quando a gente se trata de um procedimento cirúrgico, já que nós vamos abrir uma ferida cirúrgica, vamos expor mais o paciente, aquela mesa ela precisa estar coberta por um papel esterilizado. Geralmente esse papel esterilizado é um tecido parecido com o de came, né? Muito parecido com o avental cirúrgico, que a gente dispõe sobre a mesa e sobre a mesa e esse papel esterilizado é que a gente vai colocar uns instrumentais, né? Um material. Então, aqui, por exemplo, nessa mesa aqui, nós temos aqui a arrumação da mesa, arrumação básica, tá vendo? De uma mesa cirúrgica. No caso aqui, de uma extração, como eu falei para vocês. E sobre essa mesa, nós temos um campo, tá vendo? Esse campo branco, esse tecido branco, ele deve ser estéreo, ele deve estar estéreo. Nós não podemos colocar esses instrumentais, porque também o que adianta? Esterilizar todos os instrumentais, esterilizar tudo bonitinho e pegar esse instrumental esterilizado e colocar em cima de uma mesa que não está estéreo. Contaminou tudo. Cancelou ali a esterilização do instrumental. Então, é necessário, é importante utilizar esse campo branco por baixo dos instrumentais e esse campo ele precisa ser estéreo. Então, primeiro a gente vai ter aqui, deixa eu botar a imagem de baixo, que vai estar aqui mais organizada, tá vendo? Então, o que é que vai compor uma mesa cirúrgica? Primeiro, nós temos ali o exame clínico. Como eu falei para vocês, o exame clínico ele é usado em todos os procedimentos odontológicos, né? Aquele kit clínico ele precisa estar ali presente em todos os procedimentos, independente de qual seja, inclusive o procedimento cirúrgico, em uma exodontia, em uma extração. Então, a gente segue essa arrumação, né, da ponta superior esquerdo e vai seguindo aí um do lado da outra. E a gente vai entender a sequência. Então, primeiro é o exame clínico, que consiste o quê? Na pinça, ali temos uma sonda periodontal e temos um espelho. Pronto, é a primeira coisa que nós vamos pegar para começar o procedimento cirúrgico. Visualizar a região da cirurgia com o espelho. Às vezes a gente precisa colocar um anestésico tópico antes da anestesia propriamente dita, né? E aí, com esse anestésico tópico, a gente vai utilizar uma gase estéreo e vai envolver essa gase estéreo com anestésico tópico e levar a região que vai ser anestesiada. A gente faz isso com a pinça. Então, por isso que é importante, né, ter todo ali o kit clínico, o material de exame clínico.
porque é fundamental e faz parte do procedimento cirúrgico. Logo em seguida, depois que nós realizamos, né, a anestesia tópica, visualizamos bem com o espelho a região que vai ser operada, vamos fazer o quê? A aplicação da anestesia. Para a aplicação da anestesia, nós vamos utilizar a seringa Carpuli, que é essa seringa que está aí, né, logo acima do nome anestesia, tá? Vão acompanhar da imagem. E nessa seringa Carpuli, a gente vai colocar o tubete anestésico. No vídeo que eu gravo para mostrar os instrumentais a vocês, eu mostro como é feita a montagem dessa seringa Carpuli. E acima, na parte inicial da seringa Carpuli, a gente envolve a agulha, tá? Nesse bico aqui superior da seringa, a gente coloca a agulha e por dentro, nessa parte que tá aqui vazada, é que a gente coloca o tubete anestésico. Depois que a gente realiza a anestesia, dá o tempo que tem para esperar o paciente ficar anestesiado, né? Anestesia local, não é uma anestesia geral, não é uma anestesia utilizada em âmbito hospitalar, mas é uma anestesia local. E aí nós vamos partir para a etapa da diérese e sindesmotomia. O que é isso? A gente vai falar mais detalhado um pouco mais embaixo. São os instrumentais utilizados para a incisão, né, para abrir, cortar, vamos dizer assim, o tecido e afastar o tecido gengival para a gente ter mais acesso à região que vai trabalhar, que nesse caso é a extração. Então, quais são os instrumentais utilizados nessa fase da sindesmotomia e diérese? A gente tem ali a lâmina de bisturi, que é essa lâmina, cabo de bisturi. Aqui não tem como aproximar, mas fiquem tranquilos que eu, no vídeo que eu fiz, eu mostro cada um individual. Mas aqui é mais uma demonstração para vocês verem a arrumação da mesa, mas fiquem tranquilos que mais abaixo eu falo mais detalhadamente sobre cada etapa, o que é que significa, qual material utilizado. E no vídeo também que eu faço, eu mostro cada instrumental de forma isolada. Mas enfim, após a sindesmotomia, que a gente tem ali o cabo de bisturi, que ainda não tem a lâmina de bisturi inserida nela, só tá o cabo. E do lado nós temos os descoladores, que são responsáveis por justamente promover esse ato de sindesmotomia, de desinserir, tinha esquecido da palavra, desinserir ali as fibras gengivais do que circundam o dente, para a gente poder visualizar mais a região óssea e facilitar assim a extração, o procedimento cirúrgico. Logo em seguida, nós temos o exérese, que é a etapa que diz respeito ao procedimento cirúrgico em si, ao ato de remover, nesse caso, o dente, como a gente está falando da exodontia, né, o ato cirúrgico em si é a exérese. Para a exérese, a gente utiliza, nesse caso, nós temos aqui as alavancas. Existem vários tipos de alavancas. Essas alavancas são os instrumentais principais responsáveis por remover o dente, né, por extrair o dente. Mas pode fazer parte também da exérese o fórceps, né, que é o alicate, vamos dizer assim. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente também. Logo em seguida, quando é feito a exérese, a extração dentária, a gente realiza um procedimento de curetagem ou limagem, ou seja, o osso às vezes fica irregular, fica com espícula óssea depois da extração, e para isso não incomodar futuramente o paciente e até mesmo ser necessário uma segunda intervenção cirúrgica, a gente precisa fazer a limpeza da região do alvéolo, né, que vai ficar ali exposto, já não tem mais o dente, então o alvéolo vai ficar ali aberto. A gente precisa curetar esse alvéolo, fazer uma limpeza, a gente cureta e faz uma limagem também, ou seja, a gente faz uma regularização da parte do osso que às vezes fica irregular com uma lima. Então, esses instrumentais aqui que estão mostrados na curetagem e limagem são os instrumentais utilizados para essa etapa. Temos também aqui uma cuba com soro, geralmente vem com soro, né?
tem que vir com soro, na verdade, e uma seringa descartável para irrigação, que faz parte também do momento da limpeza, do alvéolo, precisa limpar toda a região cirúrgica, deixar tudo muito bem organizado, tudo bem limpo para a gente partir para a parte da síntese, que nada mais é do que a sutura, do que o momento de dar o ponto. Aí para isso a gente usa umas pinças de tecido para prender o tecido, uma pinça que é uma porta-agulha, na verdade, para segurar a agulha, e a tesoura para fazer o corte do fio. E a gente tem alguns materiais auxiliares, por último, que temos afastadores para afastar a gengiva, afastar o lábio, afastar a bochecha, afastar a língua, e os sugadores, que faz parte do momento da aspiração, né? Todo o procedimento cirúrgico precisa de aspiração, aspirar ali o líquido, a saliva, aspirar o sangue no procedimento para que aquilo não atrapalhe o ato da cirurgia. Então, esses são os materiais auxiliares. Então, essa aqui é a mesa básica para a cirurgia, que nesse caso é a exodontia. Essa é a arrumação para o procedimento de extração, procedimento de exodontia, certo? Tudo que será necessário na hora do procedimento cirúrgico deve estar na mesa cirúrgica, à mão do cirurgião dentista do auxiliar. Então, assim, é importante essa arrumação da mesa, por quê? Porque depois que a gente entra no procedimento cirúrgico, a gente não pode sair da sala para poder pegar um material. A gente vai estar com luvas estéreis, então, poxa, esqueci de colocar um instrumental fundamental, esqueci de colocar um descolador que vai utilizar na cirurgia, né? Vai utilizar no momento da extração. Se não colocar ali na mesa, vai precisar buscar em outra sala ou pegar na gaveta. Então, tudo isso demanda tempo, demora mais o procedimento cirúrgico, fora que a gente aumenta o risco de contaminação, né? Por isso, o fundamental é estar tudo ali disposto na mesa, não esquecer de nenhum instrumental. Às vezes, a gente nem usa todos os instrumentais. Às vezes, nem usa todos, nem precisa usar todos, mas todos precisam estar ali, porque a gente não sabe se vai realmente precisar ou não. Às vezes, a gente precisa, às vezes, a gente não precisa. Na dúvida, deixa todos ali para não correr o risco de precisar pegar, sair da cirurgia, tirar a luva, pegar, né, na gaveta, ir na outra sala, depois voltar, colocar outra luva enquanto o paciente está lá de boca aberta, está demorando mais a cirurgia, e fora que tem o risco de contaminação. Então, já que os dois vão estar paramentados, não poderão tocar em nada que não seja estéril, como também não pode deixar o paciente sozinho. É exatamente isso do que eu falei. Por isso que é importante todo o instrumental, vou frisar bem, né? Todo o instrumental está ali organizado na mesa para a gente evitar esse tipo de situação. E aí, como eu falei inicialmente, logo após que a gente faz todo o exame clínico, usa o kit clínico, a gente parte para a anestesia, né? Não dá para iniciar um procedimento cirúrgico sem anestesiar o paciente. E para anestesia, a gente utiliza o quê? A seringa Carpulli. Essa é a famosa seringa que é utilizada para as anestesias bucais, as anestesias dentárias. Como eu falei, nessa parte, nesse bico, a gente insere a agulha, e essa parte aqui que é vazada por trás, a gente consegue, ela é flexível, essa seringa, a gente consegue abrir para poder inserir, e o tubete anestésico fica inserido nessa região aqui que está vazada. Então, aqui está mostrando um pouco mais o processo da montagem da seringa. Então, como ele é flexível, ela abre, por baixo a gente coloca, ele está colocando aqui nessa segunda imagem o tubete, certo? A solução anestésica está dentro desse tubete. Aqui ele está abrindo a agulha, que é estéril e vem dentro de uma capinha, né? Como a gente já aprendeu também. Ele insere a agulha naquela parte do bico, e aqui nós temos a seringa montada com o tubete no interior da seringa e a agulha na parte superior. Em relação à fase intermediária, né, ou operatória, nós vamos agora falar sobre os tempos cirúrgicos que existem. E eu queria que vocês adicionassem nesse tempo cirúrgico, após a diérese, queria que vocês adicionassem, que não tem aí no slide, a hemostasia, que eu vou falar mais lá na frente. Então, a fase intermediária, né, representa um conjunto de procedimentos executados
durante o ato cirúrgico com técnica instrumental adequada. São divididos didaticamente em manobras ou tempos cirúrgicos, que são diérese, aí vocês vão adicionar a baixa de diérese e a hemostasia, logo depois tem aí a exérese e a síntese. A gente vai entender que etapas são essas e quais instrumentais utilizados para cada etapa. Então, primeiramente, manobra de diérese. São manobras que visam romper a integridade do tecido e separar planos anatômicos, possibilitando o cirurgião dentista atingir a região de interesse. Ou outro cirurgião, né? Porque esses termos são utilizados para todas as áreas cirúrgicas. Essas manobras são incisão e divulsão. Então, a diérese nada mais é, gente, do que dividir, cortar ou separar os planos anatômicos ou os tecidos, né, para possibilitar a abordagem de um órgão ou região, certo? Então, nada mais é do que a gente fazer a incisão, fazer o corte, primeiramente, antes de começar, né, para a gente ter acesso à região que a gente vai realizar o procedimento, seja uma cirurgia de frenectomia, que está representado nessa imagem, que é remover aquele freio, a gente precisa fazer uma incisão, precisa abrir, separar, dividir os tecidos. E isso nós chamamos de diérese, tá? É o rompimento da continuidade dos tecidos. Aí a diérese a gente pode dividir em incisão e divulsão. A incisão nada mais é do que o ato de cortar, passar a lâmina de bisturi. Por exemplo, aqui nessa imagem está sendo feita uma frenectomia lingual. Então, para remover aquela fibra, remover as fibras que compõem o freio lingual, a gente precisa remover o freio. Então, para remover, é feita a primeira incisão, o corte sobre esse freio. E logo após, para desinserir um pouco mais as fibras, a gente faz um movimento de divulsão, que nada mais é do que separar esses tecidos um pouco mais, abrir um pouco mais a região, vamos se dizer assim. Pronto, primeira incisão a gente só faz cortar. Para abrir, deixar a região um pouco mais aberta, a gente faz a divulsão dos tecidos. E com essa divulsão a gente geralmente faz com uma tesoura de ponta romba, que é uma tesoura que não tem muito poder de corte, mas um poder mais de divulsionar o tecido, ou seja, de abrir, de expor mais essa região cirúrgica. Então, a incisão e a divulsão faz parte da diérese, certo? Que nada mais é do que esse ato de dividir, cortar, romper a integridade do tecido e separar os planos anatômicos. É a primeira etapa da cirurgia. Nós temos aqui um material auxiliar que é chamado de afastador de Minnesota. Esse é um dos afastadores mais utilizados na odontologia. Existem outros afastadores de língua, de bochecha, mas o que é mais utilizado, porque é bastante eficaz, é esse afastador. Ele é um instrumento cirúrgico não articulado, não é cortante, produzido em aço inoxidável. É utilizado para afastar o lábio e a bochecha durante a cirurgia. Então, nessa imagem aqui ele está mostrando aqui o afastamento do lábio, tá vendo como ele afasta bem, a gente consegue visualizar toda essa região. Se a gente for operar essa região aqui que a gengiva está exposta, aí a gente vai conseguir ter um bom acesso porque tá bem afastado com esse afastador aí de Minnesota. E aí vamos continuar falando um pouquinho da manobra de diérese, a incisão, né? A incisão, ela é executada com o bisturi ou com uma tesoura, a depender do tipo do procedimento. Em uma extração, a incisão ela é mais utilizada com a lâmina e o cabo de bisturi, tá? Mas, por exemplo, em uma frenectomia, eu posso fazer a incisão com a tesoura. Isso depende de cada procedimento. E aí rompe a integridade dos tecidos. Quais são as lâminas de bisturi mais utilizadas na odontologia? Temos as lâminas número 11, 12 e 15. Essas lâminas são acopladas a um cabo de bisturi, que o número desse cabo é o número 3. Então, aqui a gente tem um cabo de bisturi. E aqui nós temos os exemplos de algumas lâminas. Tem a 15C também, que é muito utilizada, a 12, a 15. Essas são as mais utilizadas na odontologia. As outras maiores não são tão utilizadas, pelo menos para a região da cavidade oral. E aí essas lâminas, a gente vê que elas têm um encaixe, tá? Vou aproximar bem aqui, um encaixe dentro delas. E esse encaixe é justamente o encaixe que é compatível para ser acoplado aqui, ó.
na ponta, tá? Do cabo de bisturi. Aí ela fica montada. Então, o instrumental principal para a incisão, que faz parte da diérese, é o cabo e a lâmina de bisturi, sabendo também que nós podemos utilizar a tesoura a depender do procedimento. E aí, vem aqui falando sobre a tesoura, né, que serve para cortar tecido humano, bem como o fio de sutura e outros. Então, a gente tem, na verdade, vários tipos de tesoura. Para cada procedimento, a gente vai utilizar um tipo de tesoura diferente. Uma tesoura para cortar tecido, é uma tesoura que é mais afiada, que tem um poder melhor de corte. Uma para fio de sutura, na hora de terminar ali, de dar o ponto, a gente precisa cortar o excesso do fio. Então, para cortar o excesso do fio, eu utilizo a tesoura. Não precisa ser uma tesoura tão bem afiada, né, quanto a de cortar tecido. E tem a tesoura que eu falei que não tem tanto poder de corte, que se chama a tesoura de ponta romba, para fazer aquele movimento de abertura, né, da divulsão, a abertura do tecido, sem precisar cortar, apenas afastando, divulsionando. Ainda no momento da diérese, nós vamos utilizar também o sugador. Na verdade, o sugador, que serve para aspirar todo o fluido, seja ele saliva ou sangue, ele vai estar ali constante sendo utilizado desde o início até o fim do procedimento. Porque desde o início até o fim, a gente vai ter ali fluido, vai ter sangue, saliva, vai ter sangramento. Então, o sugador, ele vai estar acoplado à bomba e tem essa função de remover, de retirar o líquido. É o momento de aspiração. Temos os sugadores descartáveis, né, que é esse daqui, que a gente usa uma vez, ele já vem estéreo e joga fora. E tem o sugador que é de aço inoxidável, que não é descartável. A gente utiliza, lava, esteriliza e pode utilizar novamente, depois de estéreo. E aqui, como eu tinha falado, a divulsão é a separação dos planos anatômicos, ou seja, na cirurgia odontológica, o descolamento da gengiva do tecido ósseo, por exemplo, é uma etapa da divulsão. Ela pode ser realizada com sindesmótomo ou tesoura. Então, na divulsão, a gente afasta os tecidos nos planos anatômicos sem cortar. Como eu tinha falado antes, a gente utiliza uma tesoura com ponta romba, por exemplo, como está aqui mostrada nessa imagem, ou nós podemos utilizar um sindesmótomo, que nada mais é do que um descolador. Aqui, por exemplo, nós temos a imagem de um descolador. Esse descolador, ele vai afastar o tecido, ele vai fazer ali um movimento de sindesmotomia, que nada mais é do que a desinserção das fibras gengivais, né, que vão estar ali rodeando o dente. Então, essa sindesmotomia, ela faz parte também da divulsão e ela tem o objetivo de não dilacerar os tecidos, né? Então, quando a gente afasta bem o tecido gengival, do tecido ósseo, desinsere as fibras, a gente consegue ter mais acesso à região que vai ser feito o procedimento cirúrgico, a região que vai extrair o dente, e a gente também protege aquele tecido, impede com que ele seja dilacerado, com que ele seja traumatizado, machucado, e permite uma melhor visibilidade, né, na região da cirurgia. Então, essa é a etapa da divulsão, certo? A separação dos planos anatômicos, ou seja, a gente descola a gengiva do tecido ósseo. E manobras de exérese, que já é o ato da cirurgia em si. São manobras que visam a remoção do tecido ósseo, cistos, tumores, tecidos patológicos ou não, dentes ou fragmento dos mesmos. Então, exérese vem de remover. No momento que a gente remove, que a gente está no ato cirúrgico. Essa remoção, ela não necessariamente vai ser só do dente. Vai ser do dente se for uma extração, mas como eu falei, existem outros tipos de cirurgia, a gente pode fazer a exérese, a remoção de um tecido ósseo, por exemplo, de um cisto, um tumor, um tecido que está ali não sadio, um tecido patológico, enfim. Os instrumentos utilizados, no caso da avulsão dental, que é a extração, a remoção do dente, são os fórceps e as alavancas, enquanto para os tecidos moles, a gente utiliza curetas e pinças para a remoção. No que diz remoção do tecido ósseo, nós podemos utilizar brocas cirúrgicas, cinzéis, martelo, osteótomos e limas para osso. Então, para cada
tipo de órgão, de tecido, a gente vai ter um tipo de instrumental diferente. No caso do dente, a gente remove, a gente faz o procedimento da exérese com alavancas e fórceps. No caso de tecidos moles, por exemplo, vai remover um tumor que é um tecido, um tumor de tecido mole. A gente utiliza geralmente uma pinça ou pode utilizar uma cureta para curetar, né, aquele tumor, aquele tecido mole. Essa cureta é uma cureta específica, tá? Não é cureta de raspagem como vocês já aprenderam na periodontia. Não, é uma cureta, eu vou mostrar mais adiante. É uma cureta muito utilizada na área da cirurgia, chamada cureta de Lucas. Mas, enfim, ela parece mais com uma mini colher, vamos dizer assim. E para tecido ósseo, a gente utiliza brocas cirúrgicas para fazer o desgaste, a remoção. Tem também os cinzéis. Nas cirurgias maiores de grande porte, utiliza martelo. Tem também um instrumento chamado osteótomo, que como o próprio nome já fala, osteo, né? É justamente para osso, para a remoção de osso. E as limas que visam ali aquela regularização, né? Geralmente após uma extração. Esses são os instrumentais relacionados ao tecido ósseo, no momento da exérese. E aqui nós temos o exemplo agora dos instrumentais para a exérese dos dentes, na hora da remoção, da extração dos dentes. Primeiro aqui nós temos o fórceps, nós vamos ver mais adiante que cada fórceps tem uma numeração, né, porque para cada dente existe um fórceps específico. Então esse é o famoso fórceps que parece mais, né, um alicate, mas o nome não é alicate, é fórceps. E aqui as alavancas, também nós temos vários tipos de alavancas apicais, que é para um tipo de caso, alavancas retas, alavancas Seldin, alavancas que tem esse formato parecendo uma bandeirinha, a gente chama de bandeirinhas, tá vendo que ela parece umas bandeirinhas? Essa é a reta que está no meio e as duas que estão ao lado da reta são as bandeirinhas. Tem vários tipos e eu mostro tanto na aula aqui como no vídeo também, que eu gravei. E aqui temos a diversidade, tá? Dos fórceps, tá vendo? São parecidos, mas ao mesmo tempo são diferentes, né? Porque para cada dente vai ter um fórceps diferente. E aqui vários tipos também de alavancas. Alavancas são essas. A primeira, e essa segunda classe aqui são os fórceps. E aí vamos falar especificamente de cada fórceps, da numeração e para qual dente ele é utilizado. Primeiro, fórceps número 65. São utilizados para raízes residuais ou raízes seccionadas cirurgicamente. Pode ser utilizado em qualquer região. O que é que ele quer dizer? Às vezes, quando a gente tem um dente está bem destruído, né, que não tem mais como salvar, não tem como recuperar, aí ele perdeu toda a coroa. A pessoa só tem a raiz, ficou a raiz residual, ou o que a gente chama de resto radicular. Para remover com maior facilidade esse resto radicular, a gente utiliza o fórceps 65. A gente vê que a ponta desse fórceps é justamente uma ponta propícia para isso mesmo. Ele é bem pontiagudo, bem fino, para a gente conseguir alcançar, né, para a gente conseguir remover essa raiz residual. Ela pode ser utilizada para qualquer dente que esteja nessa condição de raiz residual, que não tenha mais coroa, tá? Todo destruído, né, pela cárie, ou seja, o que for, e apenas ficou ali a raiz inserida em alvéolo. E no momento da extração, ele é muito bem utilizado, esse fórceps chamado 65. Temos o fórceps número 151, que é utilizado para as extrações dos incisivos e premolares inferiores. Então, incisivos, pode ser incisivo central ou lateral, e para premolares, a gente utiliza muito o fórceps número 151. O fórceps 150 são para premolares e incisivos da região da arcada superior dos maxilares. Então, 150 premolares e incisivos, tá? Da região da maxila.
O fórceps número 18R e 18L são utilizados para os molares na região da maxila. Por que R e por que L? O R é utilizado mais para os molares superiores do lado direito e o 18L para os molares superiores do lado esquerdo. Eu acho que dá para vocês gravarem assim, R direito, pelo menos eu gravei assim. 18R, como é que eu vou saber se R é direito ou esquerdo? Como é que eu vou gravar? Eu acho que fica mais fácil gravar assim, 18R é direito e o L esquerdo. Só é gravar que R tá a ver com o direito, automaticamente você grava que o 18L é o contrário, é o esquerdo. O fórceps número 17 são para os molares da região inferior. Eles têm a ponta é bem robusta, tá? Bem diferente daquele 65, tá vendo? Ela é bem robusta justamente porque o molar inferior são dentes bem robustos, né? De coroas robustas. E aí consegue ter uma boa adaptação a essa coroa e remover esse dente com maior facilidade. Molares inferiores, e o número 16 são para molares inferiores que têm comprometimento de furca periodontal, ou seja, aqueles dentes que têm a furca exposta, a raiz exposta. A furca, como eu expliquei na aula de periodontia, é a região em que está ali separando uma raiz da outra, né? E os molares inferiores que tem essa furca exposta, um paciente que já tem uma perda periodontal, uma perda de inserção, perda de gengiva, perda óssea, permite a visualização, a visibilidade dessa furca. E no momento da extração desses dentes com furca exposta, a gente pode usar o fórceps número 16. Vamos falar um pouquinho agora das tesouras e das pinças, que fazem parte da síntese, tá? E as pinças também fazem parte da hemostasia. Como eu tinha falado, pedido para vocês adicionarem lá uma etapa, né? Essa etapa é a hemostasia. A hemostasia nada mais é do que hemo, vem de quê? De sangue, estasis, de deter. Então, hemostasia significa deter o sangue. Então, é o processo pelo qual se previne, né? Ou detém, ou impede o sangramento excessivo. Então, durante todo o procedimento cirúrgico vai ter sangramento. Para que a gente consiga trabalhar melhor, visualizar melhor, precisamos de hemostasia, precisamos conter aquele sangramento. Como é que a gente contém o sangramento? Pode ser por meio do pinçamento de vasos, a gente faz esse pinçamento com pinças, por exemplo, essa pinça Kellis ou essa pinça mosquito, como está aí representado, são pinças que podem ser utilizadas para pinçar o vaso, que o vaso sanguíneo é responsável, né, por deliberar ali o sangue. Então, para que ele pare aquele sangramento, contenha um sangramento, a gente pode pinçar, prender aquele vaso. Para prender o vaso, a gente usa essas pinças. Podemos utilizar também compressão com gaze, né, simplesmente fazer um rolinho com gás estéreo e comprimir bastante a região, é muito útil também para a hemostasia. Ou podemos lançar mão, utilizar os hemostáticos, que são substâncias utilizadas para promover essa hemostasia, né? Substâncias que já vêm prontas, né? Que vendem em artigos odontológicos, artigos médicos, e se tiver um sangramento ali excessivo, uma hemorragia, por exemplo, pode utilizar ali o hemostático na região e ele vai conter esse sangramento. Então, é isso aí que consiste a hemostasia. Os instrumentais utilizados e as técnicas de hemostasia são essas. E as tesouras, nós temos aqui exemplo de uma tesoura íris. Ela vai ser fundamental no corte do fio de sutura após a síntese, né? Que a gente vai falar também mais adiante. A síntese é a etapa que dá o ponto, né? Que faz a sutura. E temos essa pinça chamada Maioega, né? Aqui só tá Maio, mas depois do Maio vem o Ega.
H-E-G-A-R, Myoegar. E ela é utilizada para pinçar, para prender a agulha que está no fio de sutura, para realizar a sutura, realizar o ponto, né? Então, ela apreende, segura a agulha e a gente consegue dar o ponto utilizando essa Myoegar. Essa é a cureta que eu tinha falado lá no início, a cureta para alvéolo, depois que a gente remove, né, extrai o dente e fica lá o alvéolo exposto, a gente precisa limpar, curetar esse alvéolo para remover resíduos, às vezes pedaços de dente, fragmentos ósseos que ficam dentro do alvéolo, e para a gente não deixar esses fragmentos lá no interior e promover uma infecção, a inflamação, precisa ser limpo esse alvéolo, precisa ser curetado. E a gente cureta com essa cureta, né? A gente chama de cureta de Lucas ou cureta para alvéolo. E ela tem os dois lados como se fosse uma colher, uma mini colherzinha, que é justamente para curetar, para limpar no interior deste alvéolo. E agora vamos falar das manobras de síntese, que é a última etapa, que é a etapa da sutura, de dar o ponto. Estão relacionados com o ato da sutura, reaproximando os planos anatômicos separados durante a cirurgia. Então, são utilizados o porta-agulha, como eu tinha falado com vocês, né? Essa aqui é a porta-agulha Myoegar, a gente apreende a agulha do fio de sutura com ela. Utilizamos também o fio de sutura, a pinça e a tesoura. A pinça para a gente pinçar, segurar o tecido, enquanto é passado nesse tecido a agulha com o fio de sutura, e a gente, com esse ato, né, de passar a agulha sobre o tecido de um lado e do outro, a gente promove a coabitação das bordas que foram abertas lá na diérese, lá na incisão. Então, no final, a gente precisa fechar o que a gente abriu. Para fechar, a gente utiliza esses instrumentais, e com isso vamos estar dentro do processo da síntese ou da sutura, reaproximando essas bordas, reaproximando esses tecidos que foram abertos. Os instrumentais auxiliares, nós podemos utilizar afastadores, que é utilizado para manter o retalho, que é o tecido, né, em posição durante a cirurgia, e a bochecha afastada também, ou a língua. No momento da síntese, é um momento que precisa de um afastamento bem eficaz de língua, bochecha, para a gente apreender, coabitar apenas os tecidos que foram incisados. E aqui ele fala um pouco dos instrumentais para hemostasia, né, que é a contenção da hemorragia. Já tinha falado, pinças, que são utilizadas para obstruir vasos ou artérias que porventura tenham sido rompidos durante a cirurgia. São chamadas de pinça mosquito, né? Aquela pinça bem pequena, pinça mosquito, acho que eu mostrei aqui. Essa pinça mosquito, ela tem essas ranhuras, tá? Na ponta, justamente para conseguir pinçar o vaso e a gente impedir ali o sangramento excessivo e hemorragia. E temos as pinças hemostáticas, né, para apreensão de vasos e tecidos. Aí temos a representação de algumas pinças. A pinça porta-agulha é aquela pinça para apreender, né, o fio de sutura. Então, aqui como é que eu estava falando, a pinça Myoegar, tá vendo? Ele segura a agulha, essa agulha é a agulha do fio de sutura, não dá para ver, mas nessa ponta aqui provavelmente tem um fio de sutura, né? É bem fino e preto, por isso que nessa imagem não deve dar para ver, mas temos aqui a agulha que compõe um fio de sutura e passa pelo tecido para coabitar as bordas. E aqui ele está mostrando mais ou menos como é que funciona. Eu vou deixar disponível para vocês também, para vocês já se familiarizarem, e quem quiser, né, saber como é que faz, no sentido, né, de saber mesmo, de conhecer, não que vocês vão fazer, né, mas para se familiarizar, para visualizar melhor uma cirurgia, eu vou estar disponível um vídeo mesmo do próprio Google, tá, do próprio YouTube, na verdade,
Vou deixar lá disponível no Google Sala de Aula de uma cirurgia. E é bom que vocês vão visualizando e já vão fixando cada etapa, vão vendo o instrumental utilizado em cada etapa. Acho que quanto mais a gente vê, mais a gente está perto de aprender, né? Mais perto da realidade, fica mais compreensível do que apenas uma aula teórica, apenas visualizando imagens. Quando você vê ao vivo, você aprende mais. Então, acho que esse vídeo vai ajudar bastante. Um vídeo simples mesmo de cirurgia, de extração dentária. E aqui nós temos a pinça para prender o tecido durante a síntese. Aqui já temos a demonstração de uma região que passou por um processo cirúrgico e tá vendo, suturado, a etapa final. E agora vamos falar da fase pós-operatória, né? Assim que a cirurgia acabar, o assistente deve fazer o quê? Remover os resíduos da cuspideira, jogar os materiais contaminados no local adequado e limpar manchas de sangue do rosto do paciente, que muitas vezes o paciente fica com o rosto um pouquinho manchado de sangue e é preciso limpar ele. A lâmina de bisturi deve ser removida do cabo com o auxílio de uma porta-agulha, assim como a agulha da sutura e a agulha da seringa carpúleo. Então, isso é uma etapa fundamental, uma etapa importante que vocês vão fazer. E voltando ao conteúdo de biossegurança, é uma etapa que tem tudo a ver com a biossegurança. Evitar o corte, evitar a perfuração, com esses instrumentais, esses materiais pérfuro-cortantes. Todos eles aqui são pérfuro-cortantes. Então, como é que a gente remove com cuidado para impedir a perfuração, a contaminação? A lâmina de bisturi, a gente pega aquele porta-agulha, né, que é utilizado para a sutura, que nós já tínhamos falado lá em cima, e a gente apreende na lâmina de bisturi e remove. Não é com a mão, com o dedo que a gente vai remover a lâmina de bisturi, mas é com esse porta-agulha. Assim como nós vamos também pegar com a porta-agulha a agulha da seringa e a agulha da seringa carpule e a agulha da sutura. Todos esses materiais a gente vai remover com o cabo, com o porta-agulha e vamos descartar no local apropriado, que nesse caso é aquela caixa de pérfuro cortante. Enquanto o auxiliar se encarrega pela limpeza e higiene do consultório, o dentista deve repassar ao paciente as orientações pós-operatórias, como medicação, cuidados, alimentação e higiene. Essa é a fase pós-operatória. E após o fim da cirurgia e depois de realizada a sutura e toda a limpeza da cavidade bucal do paciente, uma gaze úmida em soro deve ser posicionada no local da cirurgia e pede-se que o paciente morda a gaze. Então, essa é a etapa final. Removemos o dente, realizamos todas as etapas, terminou com a sutura, com a síntese. O paciente ele vai morder a região que foi a região da cirurgia com uma gaze, pode ser uma gaze embebida com soro, né, um pouco mais úmida. Isso evita com que continue sangrando e ela estando úmida evita que o coágulo seja removido, tá? Então, o coágulo, ele é uma parte fundamental, ele é importante para uma boa cicatrização. Aqui, após a abertura de uma ferida, a gente promove ali um coágulo, né? O nosso próprio organismo, ele forma um coágulo, uma bola de sangue que ajuda a cicatrizar. Aí, se a gente remove esse coágulo, a cicatrização vai ser mais chata, vai ser mais tardia. Se a gente colocar uma gaze seca no local da cirurgia e depois o paciente tira essa gaze, por estar seca, vai remover o coágulo junto. Então, é por isso que a gente utiliza a gaze um pouco mais úmida, com soro, para a gente evitar a remoção desse coágulo. E no final a gente marca o dia da retirada dos pontos para geralmente uma semana após a cirurgia, né? A reavaliação e a remoção dos pontos. E agora eu vou estar lá deixando disponível, como prometido, o vídeo mostrando todos os instrumentais que eu tenho disponíveis, bem como o vídeo de cada etapa de uma cirurgia, de uma exodontia, tá bom? E como sempre estarei à disposição para qualquer dúvidas e até a próxima.